Então, voltando aqui, eu queria fazer um desenho aqui com vocês aqui agora, que eu até trouxe, eu fiz o desenho na minha sala ali, depois eu trouxe o desenho aqui, porque esse desenho merece ser replicado da forma que está aqui, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Isso aqui que eu estou desenhando, gente, é a membrana vítrea que eles estão falando aqui, né? No artigo fala que a membrana vítrea. Só que eu vou falar para vocês que isso aqui é a lâmina basal. A lâmina basal ela é constituída por colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4, ele não é fibrilar, não fibrilar. Ele é colmeia. Ele é aspecto hexagonal, né? Colmeia. Porque ele atua também como processo de filtragem de... Quando ele está aqui em tecido epitelial, né, ele atua com um processo de filtragem do que entra e o que sai também da pele. Tá? É a mesma lâmina basal. Aqui são as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas vão ter duas funções aqui. A primeira função dela é reservatório de célula-tronco para a gente aqui falando. É o maior reservatório de célula-tronco do corpo humano. E aqui, então, tá células-tronco. Agora que vocês vão ver o complexo que é o negócio aqui. Aqui, então, a gente sabe que aqui todo tá uma estrutura facial, tubular. A gente viu estrutura factral, tridimensional. Mas eu estou simbolizando com esse aspecto de tubo aqui que eu estou desenhando para vocês. Tá? Que a gente vai chamar que essa conexão aqui, que essa parte do tecido conjuntivo, dessa parte do sistema facial, é a bainha facial. A bainha facial. E aí, depois a gente vai ver aqui, três estruturas agora. Aqui tem uma coisa que é importante a gente falar, que é a papila do folículo capilar. A papila facial. Tudo a gente vai falar aqui que é a papila facial do folículo. Agora, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o fio. Aí aqui a gente vai ter a medula. E aqui que começa. A gente vai ter aqui, ó, partindo desde a base aqui, ó, uma estrutura facial tridimensional que vai fazer o processo de quê? De nutrição do folículo aqui, ó. E aqui a gente vai ter uma outra estrutura facial que é a bainha da raiz, né? Então aqui a bainha da raiz está essa estrutura aqui. Isso aqui é igual o Koiroshi falou. Peguei bem o desenho que ele tentou descrever no artigo, foi exatamente isso aqui. Então, essa estrutura aqui, então, tem a lâmina basal, que é a estrutura colagênica, igual eu falei para vocês, de colágeno tipo 4, que vai fazer o processo de osmose aqui, que vai pegar dessa estrutura facial que está vindo aqui, que é a substância fundamental, os glicolíquidos, gordura, então, tecido adiposo, está tudo aqui nessa estrutura colagênica que eu desenhei aqui. E aí ela vai passar por um processo de osmose, filtragem, para adentrar ao folículo capilar. Então, ela vai adentrar ao folículo capilar, então, através da lâmina basal. Então para isso aqui funcionar de forma coerente, funcionar de forma regular, o que eu preciso aqui? Eu preciso que essa estrutura, que essa estrutura facial seja fluídica, porque se ela não for fluídica, se ela não estiver no seu estágio melhor de fluidez ou estrutura facial, ela vai prejudicar no processo de filtragem aqui e também vai prejudicar no processo de chegar os nutrientes aqui, porque é uma estrutura tubular. Se ela está gelatinosa, não flui como deve fluir, então eu preciso trabalhar essa estrutura adjacente. Então, a gente pode falar que essa estrutura adjacente, ela está polimerizada. Como a gente falou da nossa estrutura passada, que eu mostrei a estrutura da lisina para vocês, que é um componente de colágeno tipo 1, eu falei para vocês que quando eles polimerizavam, que acontecia o entrelaçamento quântico, e esse entrelaçamento quântico fazia com que ocorresse a perda de moléculas de água. Então, polimerização. Então, essa estrutura aqui, então, ela está polimerizada. Vamos criar defeito, por que vai acontecer a perda do fio? Então, não está fluídica, não está chegando nutriente. Então, a minha estrutura, que era uma estrutura agora hexagonal, tipo filtragem, não está chegando nutriente, ela não vai estar atuando como deve atuar. Então, ela também não vai ter água suficiente para se manter. Então, ela começa a fazer o quê? Polimerização. Por quê? Ela se polimeriza em algumas partes para disponibilizar água para outras partes. Então, começa a acontecer as polimerizações pontuais na estrutura da lâmina basal. Só que, o que eu falei? Que quando é colágeno tipo 4, o que estava explicando no artigo do Koiroshi? Quando é colágeno tipo 4, eu não tenho fibroblastos. Eu tenho o quê? Células-tronco.
E as células-tronco, engenharia reversa de tecido. Eu consigo fazer que as células-tronco virem fibroblastos e que fibroblastos produza colágeno, o que eu quiser, porque são células mesenquimais. Os fibroblastos ele pode se diferenciar em todos os tipos de colágeno que existem, né? Mas não, o que o colágeno que a gente quer ali, se fosse nessa estrutura, é um colágeno do tipo 4. Se for para regenerar essa estrutura aqui, é um colágeno do tipo 1. Mas quando a gente vê, a gente então, o fluido entrou, tá? O fluido entrou, conseguiu passar do meio facial, corporal, para o meio intrafolicular. Só que aqui no folicular, quando eu falei para vocês que na estrutura do DNA, então, tá aquela estrutura factral, aqui também, então, encontra-se uma outra estrutura factral, e essa estrutura factral já recebeu os nutrientes filtrados daqui, então ele vai começar a nutrir o crescimento do folículo capilar, tá? Aí, as células-tronco, eu falei para vocês que tinha duas funções, eu falei só de uma, que é o reservatório de células-tronco, e também ela produz um óleo, uma substância oleosa que impermeia e faz com que o fio, não, por exemplo, não se evapore, que se não fosse essa estrutura oleosa, que vai ajudar a engrossar o fio, vai manter a espessura do fio, vai manter a longevidade do fio, essa estrutura que é produzida pelas glândulas sebáceas, tá? E ela vai fazer também uma impermeabilização do fio capilar. E essa impermeabilização vai fazer até com que o fio não evapore. Se não fosse essa estrutura, o fio evaporaria, tá? Então, é através dessa estrutura oleosa que está aqui. E, então, a estrutura oleosa vai fazer o processo de hidratação do fio, fazer com que ele torne ele flexível, é a estrutura oleosa produzida pelas glândulas sebáceas, e a nutrição, que vai promover o crescimento do folículo capilar, é a estrutura facial, interna aqui. Só que essa estrutura interna, ela também pode estar polimerizada, ela também pode estar densificada, porque se não chegou água aqui, não chegou água aqui, também não chegou água aqui. Então, todo o estímulo que eu preciso fazer aqui é para estimular agentes que vão promover a estimulação de colagenase, que nessa estrutura aqui, e vai fazer o processo de despolimerização, vai fazer o processo de reorganização dessas fibras aqui. Eu sei que é complexo aqui. Deixa até eu me reestruturar, vou fazer até um resumo aqui para a gente não perder de onde a gente tem que ir, tá? Então, lâmina basal, colágeno tipo 4. Meio intrafacial, que vai chegar os nutrientes para cá. Depois aqui, a parte de nutrição do tecido, nutrição do folículo capilar, que vai alimentar o folículo capilar, produzir o fio capilar aqui, fio de cabelo, e aí as células-tronco, então, atuando com o processo de produção de células-tronco, que pode se diferenciar nesse tipo de colágeno, pode se diferenciar no folículo capilar. Então, aqui, ó, tá a cura de tudo, porque aqui é o maior reservatório de células-tronco. Só que eu estou falando o seguinte, que eu posso ter vários estágios. Eu posso ter os estágios que eu não tenho fio, eu não tenho folículo, mas eu tenho a glândula sebácea. Eu posso estar num estágio que eu tenho um fio fino, eu preciso das glândulas sebáceas. Eu posso estar no estágio que eu tenho menos cavidades de folículo capilar. Então, eu preciso estimular, aumentar a cavidade de folículo capilar. Eu posso também estimular o crescimento de mais de um fio no folículo capilar. Também isso aqui pode acontecer também, tá? Mas para isso tudo acontecer, o que eu preciso? De osmose. Eu não vou conseguir ter nada se eu não tiver osmose aqui, se eu não tiver macrófagos aqui chegando, porque os macrófagos estão aqui, no meio intrafacial. Os macrófagos estão aqui, nós estamos falando de fator de crescimento aí também, não tá? Então, os macrófagos estão aqui, as células-tronco estão aqui. Eu estimulo a diferenciação de células-tronco em fibroblastos, os macrófagos, então, promovem a produção de fatores de crescimento celular e aí faz com que esse tecido que foi diferenciado em fibroblastos se diferencie no tecido colagênico. Mas vem cá, vamos em outro ponto aqui ainda. Ainda na estrutura agora, na estrutura de células-tronco, elas estão elas estão em todo o contorno, então, na lâmina basal, mas onde está maior acumulado são nas glândulas sebáceas.
que vai fazer isso aqui estimular? O que falou? Que o alongamento cíclico da pele alonga as estruturas, mobiliza as estruturas e faz a estimulação dessa diferenciação. Já já eu vou abrir pergunta, gente. Aí eu já tiro a ansiedade de muita gente que está no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos falar dos problemas que a gente pode ter aqui, então. Problemas que a gente teve foi porque não chegou nutrientes, eu polimerizei a alfa-fácea, não promovi a osmose, diminuiu a nutrição. Outra questão, não estimulei de forma de alongar as minhas células tronco, as minhas glândulas sebáceas a produzir a substância oleosa para me melhorar a espessura do fio e até mesmo promover a longevidade do fio. Eu vou depender dessa estrutura. É longo isso aqui, gente. É longo, mas a gente vai conseguir. Deixa eu ver quantas horas. Já vou abrir perguntas para vocês. Vou tentar tocar essa aula, como a gente atrasou no início, eu vou tentar aprofundar mais um pouquinho, que eu acho que eu preciso ir mais longe aqui com vocês. Tá, a gente falou da estrutura facial,